Olá, bom dia. Hoje vamos dar início ao Renascimento Cultural, um movimento cultural que ocorreu entre os séculos XIV e XVI. Vamos estar falando do mecenato, que na verdade era o financiamento de artistas por parte da burguesia. Vamos falar da racionalização. Vamos falar também da inspiração em filósofos da antiguidade. Então, o Renascimento Cultural foi, na verdade, uma renovação cultural que dominou a Europa entre 1400 e 1600. Foram vários os fatores que favoreceram o despertar desse movimento renascentista. Eu vou citar alguns. O primeiro foi o desenvolvimento do comércio e da vida urbana. Isso permitiu o enriquecimento da burguesia, que passa a se interessar pelas artes, pela literatura. Outra coisa que aconteceu, outro fator que favoreceu o movimento renascentista foi a atuação dos mecenas, que eram, na verdade, os papas, os reis, os príncipes, os ricos banqueiros. Essas pessoas, eles estimulavam os artistas, cada um, evidentemente, querendo fazer da sua cidade o maior centro cultural. Por exemplo, lá em Florença tinha a família Médici, em Milão a família Sforza, em Roma nós tínhamos lá os papas Júlio II e o Leão X, que favoreceram, que patrocinaram esses movimentos culturais. Outra coisa interessante que eu tenho que citar também, que favoreceu esse movimento, foi a cultura bizantina. Ela passa a ser divulgada na Europa, principalmente após a tomada de Constantinopla pelos turcos, isso em 1453. Nessa cultura, muitas obras clássicas desconhecidas do Ocidente foram trazidas na bagagem dos sábios que fugiam dessa invasão turca na região. Também tivemos aí a invenção da imprensa, que contribuiu para a divulgação da cultura e despertando interesse pelas realizações humanas. Então vejam bem, pessoal, até essa época, até o Renascimento Cultural, as obras eram reproduzidas de forma manuscrita. Então vejam bem, demorava meses, anos para transcrever um livro inteiro. A Bíblia demorava aí cerca de um ano, mais ou menos. Quem fazia isso eram os padres dentro dos mosteiros. Com a prensa ou imprensa que foi inventada por Gutenberg, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma produção muito maior de literatura e as pessoas, evidentemente, vão ter acesso a esse material e se interessando, principalmente tentando aprender a ler e escrever para ter acesso a essa cultura. Agora, eu vou citar algumas características do Renascimento. A primeira delas, e a mais interessante, é o humanismo. Ele vai colocar o homem como o centro de todas as preocupações. Ela vai dar uma nova importância aos direitos individuais. A outra é o racionalismo, isso é, a utilização da nossa capacidade de raciocínio, a razão. Vejam bem, o racionalismo, isso é, a tentativa de explicar as coisas pela razão humana, através do espírito científico. Então nós vamos sair daquela situação em que as pessoas tentam buscar uma explicação através da religião, através do misticismo para as coisas que acontecem, e vamos buscar a justificativa através da razão.
Então, vejam bem, se caiu uma chuva e inundou uma região, por que aconteceu isso? Foi Deus que quis punir alguém? Ou foi porque aquela região estava obstruída, as pessoas construíram as suas moradias em lugares inadequados? Se uma pessoa passeando num campo caiu um raio na cabeça da pessoa, antigamente antes do Renascimento, buscava explicação nas coisas divinas. Não, esse é um pecador e por conta disso Deus mandou um raio na cabeça dele. A partir do Renascimento, a partir desse momento que nós vamos usar a razão, nós vamos entender que ele estava num lugar aberto e que estava propenso a ter uma descarga elétrica. Outra coisa foi o desenvolvimento das artes, da literatura, do espírito crítico que levou ao progresso da ciência. O Renascimento na Itália. Na época do Renascimento, destacavam-se na Itália 5 estados principais: o Ducado de Milão, ao norte, a República de Gênova e de Florença, também ao norte, o Reino de Nápoles e a Igreja, o Estado da Igreja. Na Itália, pessoal, vários fatores contribuíram para o Renascimento. O primeiro deles, eu já citei, o enriquecimento das cidades italianas dedicado ao comércio. Segundo, a atuação dos mecenas e a presença viva de um passado clássico nas obras e monumentos romanos. A Itália também ela foi beneficiada pela condição geográfica. Se vocês observarem o mapa, vocês vão ver que ela é cercada por mares, não é? Tem o mar Adriático, enfim, ela está numa situação geográfica extremamente privilegiada e tem vários portos onde recebia navios de comércio de toda a parte do mundo conhecido na época. Os principais precursores do Renascimento, quer dizer, aqueles que vieram antes do movimento renascentista, que inspiraram os renascentistas, foram Dante Alighieri. Ele é autor de um livro chamado Divina Comédia. Ele nasceu em 1265 e faleceu em 1321. Esse livro, A Divina Comédia, ele retrata, segundo a ótica dele, como que seria o inferno, não é? Com o seu caldeirão, com os seus, com os diabos, enfim, com tudo aquilo que nós conhecemos a respeito do inferno. Foi criado na mente desse autor chamado Dante Alighieri. Outro nome foi Francisco Petrarca, que nasceu em 1304 e faleceu em 1374. Ele foi um grande poeta e divulgador dos escritos gregos e romanos. Então, todos aqueles escritos que chegaram à Europa na mão dos sábios que fugiram de Constantinopla foram divulgados por esse autor Francisco Petrarca. Giovanni Boccaccio nasceu em 1313 e morreu em 1375. Ele foi autor de uma obra chamada Decameron, que foi um romance, um clássico que foi reproduzido depois do Renascimento com a imprensa em vários idiomas. Giotto di Bondone, 1266, faleceu em 1337. Ele foi o artista, pessoal, que pintou a igreja de São Francisco de Assis. Essa obra que vocês estão vendo, ela está até hoje na capela, nessa igreja de São Francisco de Assis. Agora, pessoal, eu vou relacionar os maiores nomes do Renascimento italiano e vou tentar aqui relacionar também algumas de suas obras. O mais importante renascentista italiano foi Leonardo da Vinci. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1519. Pessoal, ele era artista, pensador, cientista. Então, as suas obras
primas na pintura são A Virgem das Rochas, A Última Ceia. Essa obra Última Ceia, ela não foi pintada em um quadro, ela é um afresco em uma parede. O que é um afresco? O artista, ele passa a argamassa, enquanto a argamassa está fresca, ele vem com a pintura. Então, essa pintura ela vai ser incorporada à massa e é uma obra que, segundo eles acreditavam na época, é uma obra que duraria muito mais tempo, não é? Outra obra do Leonardo da Vinci, que é conhecida por todos, é essa que eu estou expondo, a Mona Lisa, não é, que todo mundo conhece. A professora de artes, né, ela sempre pede a reprodução dessa obra por parte dos alunos. Outro artista desse período foi Michelangelo Buonarroti. Ele nasceu em 1475 e morreu em 1564. Vejam bem, ele era um arquiteto, ele era pintor, escultor. Ele ajudou a projetar a grandiosa cúpula da Basílica de São Pedro em Roma. Ele deixou obras imortais como a Pietà, Davi, Moisés e as pinturas da Capela Sistina na Basílica de São Pedro, que é essa obra que vocês estão vendo agora. Rafael Sanzio nasceu em 1483 e morreu em 1520. Ele foi o autor das Madonas, que é uma série de reproduções da Virgem com o menino Jesus. Ele também fez retratos de papas, como o retrato do Papa Júlio II, do Leão X, e ele também, uma das obras-primas do Rafael, foi a coroação de Carlos Magno. Vejam bem, pessoal, naquela época não tinha máquina fotográfica como nós temos hoje. Então o Rafael Sanzio, a especialidade dele era retratar as pessoas, não é? Então ele era muito requisitado na época por essas pessoas, por reis, por príncipes, por pessoas que tinham recurso, para que ele retratasse essas pessoas em quadro, ok? Pessoal, o berço do Renascimento foi a Itália. Então, vocês têm que ter isso em mente. O berço do Renascimento foi a Itália. Porém, pessoal, o Renascimento também ocorreu em outros países, cada um a seu tempo. Então, agora eu vou citar o Renascimento fora da Itália. Então, os grandes nomes do Renascimento fora da Itália são os seguintes. Eu não vou falar todos os países, vou falar os mais importantes. Então, nós tivemos na França, tivemos alguns na França. A Espanha, nós tivemos aí, o mais importante foi o Miguel de Cervantes, que ele foi autor de uma obra que eu acredito que vocês todos conhecem, que é Dom Quixote de la Mancha. Nós tivemos na Inglaterra William Shakespeare, que é autor de Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo e outras tantas obras e peças teatrais. Tivemos na Alemanha, na Holanda, por exemplo, tivemos o Erasmo de Roterdã, autor de Elogios da Loucura. Já em Portugal nós tivemos Luís Vaz de Camões. Ele foi uma grande figura do Renascimento português, com a sua obra épica Os Lusíadas, em que nessa obra ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Tivemos também Gil Vicente, que destacou-se no teatro, o João de Barros como historiógrafo, não é? E os demais, pessoal, os demais países eu não vou estar citando o nome dos autores porque eu acho nesse momento desnecessário. Mas a gente vai estar se aprofundando mais nessa matéria e aí a gente vai estar discutindo outros aspectos disso aí, tá ok?
O renascimento cultural ele não foi importante só em obras de artes, em pintura, em arquitetura. As ciências também foram beneficiadas no Renascimento. Então, vejam bem, as ciências exatas e naturais tiveram um grande progresso durante o Renascimento. Então, eu vou destacar alguns dos nomes importantes desse período. Um deles, que foi assim super importante, é o Nicolau Copérnico. Ele desenvolveu estudo de astronomia e a teoria heliocêntrica, que é o Sol no centro, como centro do universo. Até então, até o Renascimento, a Terra, segundo a Bíblia, era o centro do universo. E com a descoberta de Copérnico, nós ficamos sabendo que o Sol sim é que é o centro do universo. Outro nome interessante é Galileu Galilei. Ele descobriu os satélites de Júpiter, ele descobriu também os anéis de Saturno e as manchas solares, que até hoje os cientistas vêm se debruçando em cima da questão das manchas solares, mas o precursor disso, o primeiro homem a desvendar esse mistério foi aí o Galileu Galilei. Outro nome importante é o Leonardo da Vinci, que além de ser um grande artista, ele também contribuiu de maneira decisiva para o desenvolvimento das ciências. Vocês podem observar na tela que aí está exposto um estudo de anatomia feito pelo Leonardo da Vinci. Ele também, pessoal, ele desenvolveu, foi muito importante a atuação dele no desenvolvimento da hidráulica e da hidrostática, além, evidentemente, de projetos de armas, de projetos de alguns equipamentos agrícolas. Ele atuou em várias áreas das ciências também. Foi, para mim, um dos homens mais importantes nesse segmento. Outro importante nome também das ciências no Renascimento foi Miguel Servetti, que descobriu a pequena circulação de sangue, beneficiando aí inúmeros processos de tratamento para a época. E que foi esse processo, essa descoberta foi desenvolvida ao longo do tempo, contribuindo muito para a medicina. Uma curiosidade interessante com relação à França. Pessoal, na França, o Renascimento ele vai se manifestar de duas maneiras diferentes. Primeiro, pela imposição da língua francesa e pela vitória do humanismo. O humanismo vai imperar na França durante esse processo de renascimento cultural e vai se perpetuar, aí dando início mais adiante a um outro movimento cultural, não é? Que a gente vai conversar ou vai discutir mais adiante, que é o movimento das luzes, que um outro movimento cultural, o movimento das luzes ou o iluminismo, que a gente vai discutir mais adiante, ok? Pessoal, assim, eu vou falar da França mais adiante, mas eu vou só falar um detalhe sobre a imposição da língua francesa, apesar que a gente vai discutir isso mais adiante. Então, pessoal, durante o século XVI, o francês substituiu a língua clássica, que era o latim e o grego. Então, na Europa, falava-se o latim e o grego. Então, essa substituição aconteceu de várias maneiras. Vejam bem, a primeira dela foi a seguinte: a língua francesa ela foi introduzida na literatura a partir de 1556. Então, ela passa a fazer parte da cultura francesa a partir de 1556, de início na literatura. Os autores antigos foram
traduzidos para o idioma francês. Então, todos os livros que circulavam na França, em grego, em latim, eles passam a ser traduzidos no francês. E em 1539 houve o lançamento do primeiro dicionário do latim para o francês. Na França houve a vitória do humanismo, não é? A Renascença representou, pessoal, sobretudo o desenvolvimento no campo das ideias. A concepção humanista ela transformou a vida cultural francesa. Mas eu paro por aqui. Eu vou discutir esse assunto mais adiante, nas próximas aulas, quando eu estiver iniciando aí um estudo sobre o iluminismo. Ok, pessoal? Pessoal, eu vou encerrar essa parte introdutória sobre o renascimento cultural e vejam bem, vocês já fizeram aí uma pesquisa, ou quem não fez está em andamento ainda uma pesquisa sobre o renascimento cultural. Eu vou passar algumas atividades ainda sobre o assunto. Eu vou estar falando mais sobre o renascimento aí durante essas aulas iniciais. Espero que em breve a gente retome as aulas presenciais, isso é com 100% da turma, aulas em que eu vou poder estar participando também, mas por enquanto eu vou estar fazendo dessa forma, passando aí um resumo da matéria, de maneira tranquila, não vou estar forçando muito, e a gente vai estar usando a apostila sim. A apostila vai ser usada daqui alguns dias no momento que for conveniente. Ok, pessoal? Então aí com o professor de tecnologia tem uma atividade que vocês vão estar pegando com ele aí para dar continuidade ao nosso estudo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção. Fiquem com Deus. Até uma próxima.